Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje vocês vão ver como as coisas estão fugindo um pouco do controle da maioria das pessoas. Vocês vão compreender como o mundo está ficando realmente um pouco estranho e perceber como a ficção científica ela é muito amena em relação à realidade que está se avizinhando. Esse vídeo aqui, pessoal, traz uma complementação de uma informação que eu trouxe em vídeo anterior, onde eu falava que a classe dominante ela tem projetado uma série de equipamentos de inteligência artificial, de ataque e defesa, compreendendo que uma revolta global está sendo desenhada, que ela está se avizinhando. Por quê? Porque a inteligência artificial vai desempregar uma grande massa de pessoas. Muitas pessoas vão acabar perdendo tudo, né, porque vão perder suas fontes de renda, não vão conseguir mais manter nem o patrimônio que já possuíam, porque manter patrimônio tem custo, né? Ou o custo de manutenção do próprio patrimônio ou os impostos, e muita gente não vai aceitar isso. E aí eu comentava que muitos desses equipamentos de ataque e defesa que estão sendo criados atualmente vão poder ser dirigidos por uma quantidade menor de pessoas, porque vão utilizar da inteligência artificial além de utilizarem das próprias pessoas que vão poder dirigir certos drones, equipamentos, etc. Mas a coisa está ficando bem mais séria do que um simples drone. Veja só o que a Shield de inteligência artificial e a Kratos se uniram para fazer. Eles se uniram para integrar um piloto de inteligência artificial nesse avião aqui de ataque e defesa, chamado de XQ-58 Valkyria. Então a coisa está bem séria, pessoal. Eles assinaram o acordo então para trazer ao mercado um piloto de inteligência artificial construído por essa empresa aí. Aí eles falam o seguinte, eles estão falando do que está acontecendo na Ucrânia, mas isso aqui vai acabar sendo utilizado no mundo inteiro, pessoal. Eles dizem o seguinte da Ucrânia. A Ucrânia está perdendo 10 mil drones por mês devido à G-eletrônica russa, principalmente porque os russos estão bloqueando as comunicações e o GPS. Se uma aeronave não tripulada for incapaz de operar sem GPS e sem comunicações, será quase inútil em conflitos futuros. Quem disse isso foi Brandon Tseng, cofundador e presidente da Shield AI, que também é ex-SEAL da Marinha Norte-Americana. E ele complementa dizendo o seguinte, abre aspas, os pilotos de inteligência artificial permitem que equipes de aeronaves executem missões de forma inteligente sem GPS e comunicações. Como é que eles fariam isso? Basta que eles carreguem o mapa primeiro na inteligência artificial, ela vai se guiar pelo mapa que já está dentro dela, então ela vai identificar, por exemplo, uma ravina, uma colina, um rio, e ela vai se localizar pelo que ela está mapeando no mapa abaixo dela. Então o avião vai lá de cima se localizar sem a necessidade de um GPS. Enquanto que um ser humano também poderia fazer isso, só que ele teria então que conhecer muito bem o terreno onde ele está. E a maioria das missões, às vezes as pessoas não reconhecem o local, porque elas não são de lá, né? Então pilotos que vêm dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, que estariam na Ucrânia, não reconheceriam. Enquanto a inteligência artificial ela pode ter o mapa da Terra inteira mapeado ali, então acaba sendo desnecessário o GPS. Ela consegue identificar cada ravina, cada rio, cada montanha do mundo. Imagine num pequeno território, então num país exclusivamente. Então, quando você pega um avião desses, incrível e acessível, como o XQ-58, eles continuam, né? E o emparelha com o nosso piloto de inteligência artificial, você cria um impedimento estratégico que muda todo o jogo. Só que a coisa vai ficando pior, pessoal. Vamos até o fim aqui que vocês vão ver. O Valkyria é um dos poucos aviões não tripulados que estão voando hoje, aumentando a produção e estão prontos para a integração do piloto de inteligência artificial. Então ele já tem toda a espera para ser integrado com isso. A estreita integração e acesso com Kratos no XQ-58 permitirá a produção de aeronaves inteligentes sem tripulação em uma linha do tempo que, francamente, vai chocar algumas pessoas, porque vai ser mais rápido do que as pessoas estão esperando. Isso vai ser para esse ano, podem ter certeza. Em última análise,
Nossos pilotos de inteligência artificial estarão pilotando muitos aviões não tripulados, mas não consigo pensar em um deles não tripulado melhor para começar do que o Valkyrie. Então aqui está, né, o Valkyrie XQ-58A. Então vocês já estão vendo para onde isso vai. Aqui depois a matéria fala de custos, etc., mas eu queria complementar isso aqui com essa outra matéria aqui. Tem um filme, inclusive, que falava de um desses aviões aí pilotados por inteligência artificial que simplesmente saiu do controle. A inteligência artificial começou a tomar conta dele, ele era autossuficiente em energia, ele se carregava, se eu não me falha a memória, por energia atômica ou solar, eu não lembro, mas ele tinha então uma capacidade de continuar sobrevoando ad eternum, né? Claro, ele iria se desgastar, mas imagine quantas décadas ele poderia ficar lá em cima, né? Teoricamente. Então isso foi na ficção. E vocês acham que isso não vai acabar acontecendo na realidade também? A inteligência artificial, nós já não vimos se tornar independente agora. Eles estão tão preocupados com isso que estão querendo eles próprios criar um tipo de regulação em cima disso. Então esse medo que o ser humano tem um do outro vai acabar fazendo com que esse Deus, entre aspas, né, ex machina, se volte contra a própria humanidade que a está criando. E veja só, como a ficção ela está se mostrando bem mais amena, aliás, bem menos perigosa do que a realidade que nós estamos vendo sendo desenhada. Robôs totalmente biológicos projetados por inteligência artificial podem se autorreparar e se autorreplicar. Então você imagine que se uma Skynet da vida real fosse criada num deserto da vida, e aí ficasse impossível para o ser humano chegar perto de qualquer fábrica dessas, porque ela poderia criar então esse autorreplicar, criando mecanismos de defesa que impedissem as pessoas de chegar lá. E aí não adiantava desligar satélites, GPS, nada, porque ela conseguiria se localizar, porque ela já teria o mapa de toda a Terra, inclusive o mapa de casas, né? Porque hoje as pessoas estão utilizando celulares para mapear dentro da sua própria casa. O Wi-Fi é uma espécie de sonda que você tem dentro da sua casa, mesmo que você não usasse a câmera, o próprio Wi-Fi pode sondar, inclusive se há um animal dentro da sua casa, um gato, um cachorro, ou você mesmo, porque ele bate como uma sonda e retorna. Então você imagine tudo isso, o mundo inteiro mapeado dentro dessa inteligência artificial, ela sabendo onde cada ser humano está, como é cada prédio, cada casa por dentro, cada local comercial, tudo. Todos os mapas do mundo, todos eles dentro dessa inteligência artificial, e ela com essa capacidade de se autorreparar e se autorreplicar, ou seja, se autofabricar, criar mais cópias de si mesma. Então, pela primeira vez, robôs biológicos foram criados por um programa de inteligência artificial trabalhando no supercomputador UVM. O robô autorreplicante não é feito de alumínio, plástico, engrenagens ou rodas dentadas. O robô pai e seus bebês, uma nova linhagem de organismos chamada de xenobots, são inteiramente biológicos. Eu já mostrei anteriormente para vocês, há uns 2 anos atrás, esses xenobots, quando eles estavam em projeto. Não sei quem lembra. Agora, então, a coisa avançou. Eles dizem o seguinte, abre aspas, foi emocionante ver que poderíamos fazer esta máquina de von Neumann, mas usando células em vez de peças de robôs, fecha aspas. Isso quem falou foi o coautor Sam Kriegman, cientista da computação do Wyss Institute em Harvard e coautor do artigo publicado no PNAS. As pessoas sempre filosofaram sobre isso, diz Joshua, cientista da computação de Vermont, mas agora você pode realmente fazer experimentos para criar máquinas biológicas ou máquinas que fazem biologia, que por sua vez fazem outras máquinas. Então os pesquisadores se referem aos xenobots como máquinas, embora eles não contenham um único componente mecânico. Por que eles consideram como máquinas? Porque eles são programáveis, é uma biologia programável, então eles vão incutir dentro daquela célula uma maneira de agir. Então não é porque vai ser aí de repente
um animal na aparência, ou um ser humano na aparência futuramente, que ele vai ter uma alma, vai ter um espírito ou vontade própria, o livre-arbítrio. Não, ele vai ter uma programação, é como uma máquina biológica. O Xenobot autorreplicante foi concebido pela primeira vez por um programa de inteligência artificial trabalhando no supercomputador da UVM, e a inteligência artificial executou um algoritmo evolutivo capaz de testar bilhões de formas biológicas do corpo em uma simulação. O objetivo era descobrir qual configuração de células é capaz de se autorreplicar. A inteligência artificial rendeu um design vencedor, um aglomerado de células em forma de Pac-Man do jogo de arcade dos anos 80. Eu acho que a maioria de vocês aí que me acompanham há mais tempo lembram quando, uns 2 anos atrás, acho, eu fiz um vídeo sobre esses Xenobots. Então a coisa está evoluindo, pessoal. E a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, é uma pulga atrás da orelha, na verdade, né? É para que vocês percebam que aquilo que nós víamos em ficção está se tornando mesmo uma realidade. Eu não gosto de trazer aqui mensagens pessimistas, porque o pessimista ele acaba perdendo a esperança de que as coisas vão acabar tendo uma solução lá na frente, e também muito menos otimista. O pior de todos, na minha opinião, ainda é o otimista, porque ele enxerga o mundo de uma maneira que não é real também, né? E são geralmente essas pessoas aí que estão empurrando essas coisas sem a racionalização suficiente por trás disso, sem que ocorra um freio. É como a gente falava anteriormente, né? Alguns meses atrás usava bastante expressão de que a ciência era um carro que só tinha acelerador, não tinha freio, e é o que está acontecendo. Eles não param para pensar no que isso vai acabar resultando, a soma de todos esses conhecimentos, porque um cria uma coisa aqui, outro uma coisa lá, e isso aí se somando lá na frente vai resultar exatamente naquilo que preditivamente nós víamos na ficção científica, mas de maneira, na minha opinião, piorada. Isso, na minha opinião, também é uma visão realista, nem é pessimista e nem otimista, porque os pessimistas acham que uma distopia incontrolável e irretratável vem aí. Eu acho que vem, mas ela vai cair. E os otimistas acham que não, que nós viveremos uma utopia, as máquinas trabalharão para nós vamos conquistar o espaço, coisas aí da mente fértil, né, principalmente dos cientistas. Lê do engano também. Enfim, essa é a atualização onde nós explicamos um pouco da geopolítica, como os equipamentos de ataque e defesa vão acabar, num primeiro momento, servindo para manter a classe dominante no controle, mas depois se voltando até contra ela. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.